Mateus 17:14. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus e, em particular, perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então aqui fala que o ataque epilético desta criança, era um demônio. A criança era doente, tinha ataque epilético, se jogava no fogo e na água. Nem os discípulos de Jesus conseguiram curar o menino. O menino tinha um demônio, era possuído. Porque quando muitas vezes nós temos doenças, não sabemos o que é aquilo. Mas o demônio jogava a criança no fogo e na água porque queria matar a criança. Quando esses ataques vêm para matar a pessoa, que o inimigo está habitado, ele vem para matar. Então, ele era possuído. Tinha ataque de epilepsia. Se jogava para a morte, para o abismo, que é tudo que o inimigo quer. E os discípulos foram chamados aqui por Jesus, má e sem fé. Gente má e sem fé. Jesus xingou os seus discípulos de mau e sem fé. Vocês não conseguiram porque são maus e sem fé. Se tivessem fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês moveriam até a montanha de um lugar. Se tivessem. Jesus disse que eles não tinham. Mas mesmo que eles tivessem, aqui no final ele diz: Mas, olha o que Jesus diz. Ele disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover qualquer coisa do lugar. Mas, no versículo 21 ele disse: Este tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Então, mesmo que a fé dos discípulos fosse grande, que eles não tinham fé, mesmo que fosse grande, eles não conseguiriam expulsar aquele demônio que estava naquela criança. Por quê? Só tira certos demônios com jejum e oração. Assim disse Jesus. Às vezes, muitas pessoas é envergonhada pelo inimigo, é envergonhada pelos demônios. Por quê? Porque não tem jejum e oração. Jesus disse: alguns demônios só saem com jejum e oração. Então não adianta você dizer que é ungido, não adianta você dizer que é pastor, não adianta você dizer que é missionário, não adianta você dizer que é apóstolo, não adianta você ser discípulo de Jesus, não adianta você dizer que é profeta, não adianta você dizer que você é qualquer uma desses ministérios, qualquer dom que você tenha, não adianta você ter nenhum dom se você não tiver em jejum e oração. Então, esses aqui eram os escolhidos de Jesus, eram discípulos de Jesus. O homem disse: O meu filho tem ataques epiléticos muito fortes.
Trouxe ele aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. Os discípulos de Jesus não conseguiram. Eles tinham poder, claro que Deus deu o poder para Lucas 10:19, poder para pisar em serpentes e escorpiões, nem causará nenhum dano a nenhum deles, porque tem poder de Jesus. Certo, Deus deu poder para eles. Mas Deus disse, mesmo que vocês tivessem tanta fé como é para ter, gente má, sem fé, ele xingou aqui os discípulos. Ele xingou esses discípulos dele, porque eles ainda não tinham o que Deus tinha dado para eles, não tinham tomado posse. Mesmo com todos os ensinamentos de Jesus, ter dado o poder e a autoridade para eles, ainda lhes faltava fé. Eles não tinham fé. E depois, Jesus disse mais embaixo, além de vocês não ter fé, vocês não estão em jejum e oração. Não basta somente ter fé. Não basta. Tem que ter fé, tem que estar em jejum e ser de oração. Por isso, muitos são envergonhados, muitos que se dizem ungidos de Deus são envergonhados pelos demônios, são habitados por demônios, porque não está em jejum, não está em oração, não está em santidade, não tem fé. Tem que ter esse conjunto. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, moverão qualquer coisa do lugar. Se você estiver em jejum e oração, vocês podem expulsar qualquer demônio. Com fé, jejum e oração. Aqui fica muito claro, Mateus 17, 14 ao 21. Se você tiver fé, estiver em jejum e for de oração, você expulsará qualquer demônio. Qualquer demônio. Você é escolhido? Você tem o poder e a autoridade de Lucas 10:19 que Deus deu? Que Jesus dá. Somente Jesus dá o poder para os seus discípulos. Somente Ele escolhe os seus discípulos. Somente Ele dá poder. Somente Ele pode dar autoridade. Homem nenhum dá poder e autoridade para ninguém. Além de tudo isso que Jesus dá para um discípulo, para um escolhido, ainda tem que estar em jejum e oração. Todo mundo sabe que quem é da cura, da libertação, é profeta, é pastor, missionário, apóstolo, mestre, evangelista, tem que estar em jejum e oração, tem que ter fé, jejum e oração. Os 3 pilares da intercessão, fé, jejum e oração. Os 3 pilares do ministério, seja ele profético, pastoral, seja ele evangelista, seja ele apóstolo, seja ele todos os ministérios, tem que ter fé, jejum e oração. Sem esses 3 aqui, você não vai vencer guerra nenhuma, você vai ser envergonhado pelo inimigo, você vai apanhar do inimigo, você passará vergonha, como eu vejo hoje muitos passarem vergonha, apanhando de demônio dentro das congregações, porque não tem autoridade. E quem é que tem? Só quem foi escolhido. E quem é que tem essa autoridade? Só quem está em oração. Quem tem essa autoridade? Só quem está em jejum. Não é pastor que tem essa autoridade, não. Não é profeta, não é apóstolo, não é evangelista, não é mestre. Quem tem esses 3 pilares aqui é quem tem fé, jejum e oração. Se você tiver esses 3, então você pode expulsar qualquer demônio, você pode mover qualquer coisa de lugar tendo esses 3. Claro que acima de nós e de tudo isso aqui vem Jesus, a graça do Espírito Santo. Porque tudo isso aqui só funciona quando o regente, o Espírito Santo, está comandando o ser, comandando o corpo. O corpo tem que ser comandado pelo Espírito Santo.